Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um livro chamado O Namorado, da Freida McFadden. Eu li ele no Kindle, onde tem 350 páginas. Eu li em 3 dias, porque é um livro muito viciante, é uma escrita muito fluida. A escrita da autora eu gosto bastante. Eu já li também A Empregada dela. E eu pretendo ler outros livros também, porque são escritas assim de investigação, de mistério, de descobrir quem matou quem, né? Quem é o responsável por aquilo e tal. E a história dos livros dela é muito legal. Inclusive esse daqui. Eu vou falar um pouco sobre o livro, mas sem spoiler, claro. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com spoiler, eu gosto de saber o que vai acontecer, mas também é muito bom quando a gente não sabe o que vai acontecer, porque aí você ganha uma experiência muito boa, uma experiência nova, né? De você estar lendo pela primeira vez. O prólogo ele começa no ponto de vista do personagem de um adolescente chamado Tom, que ele é apaixonado por uma menina desde os 4 anos de idade. Eles cresceram juntos e parece até algo fofo até então. Só que ele acaba tendo uns pensamentos assim meio loucos, sabe? Ele começa a ter uns pensamentos meio psicopata. E aí eu vou ler o prólogo pra você a partir do final, que ele diz assim: mas meu maior medo é outro. Meu maior medo é inclinar a cabeça pra beijar a Daisy e ela me deixar beijá-la. Tenho medo de que ela aceite ser minha namorada. Tenho medo de que ela me leve para o quarto quando os pais dela não estiverem em casa, para que finalmente possamos ficar a sós. E fico apavorado só de pensar que assim que estivermos a sós, vou envolver seu pescoço lindo e pálido com minhas mãos e apertá-lo até ela morrer. Gente, como assim? Ao mesmo tempo que ele ama essa menina chamada Daisy, ao mesmo tempo ele quer fazer essas coisas com ela, essas loucuras, né, que são surreais. O livro, ele é alternado no ponto de vista do Tom e da Sydney. O Tom, antes no tempo em que ele estava no ensino médio, e a Sydney nos dias atuais. A autora, ela apresenta o livro assim como o passado do Tom e o presente da Sydney. A Sydney, ela é uma mulher que está em busca de alguém para conhecer, para casar, para namorar, e ela quer ter um futuro com essa pessoa. Então ela participa de um aplicativo de namoro chamado Cisi, que é tipo um Tinder da vida. E lá tem uns encontros que ela tem com alguns caras que ela conhece, até que ela tem um encontro com um cara chamado Kevin, que foi totalmente horrível, foi desastroso. Primeiro que ele não era a mesma pessoa da foto de perfil do aplicativo. Na hora do encontro lá, ela compara a foto com o dele, né, pessoalmente, e vê que ele não é a mesma pessoa. E aí ele tinha um comportamento meio nojento também. Ele limpava a boca dele na própria camisa, na hora que tava comendo lá o frango. E se eu não me engano também, além disso, a mãe dele ligou pra ele no FaceTime e ele atendeu na hora, mesmo sabendo que tava no encontro com a menina lá, com a Sydney. E até apresentou ela pra mãe dele. E aí ele é meio esquisito, sem noção mesmo. Então a Sydney realmente não gostou dele, porque ele não era a mesma pessoa que tava na foto de perfil também. E era uma outra pessoa que ela encontrou pessoalmente. E mesmo assim ela ainda deu uma chance pra conhecer o rapaz. Só que ela de fato não gostou dele. Então no final do encontro ele fica insistindo pra levar ela até a casa dela. Ela diz que não precisa porque ela quer se livrar dele, né, o mais rápido possível. Ela acaba aceitando e pensa que é só mentir pra ele onde ela mora, que ele vai acabar deixando ela em paz. Só que por segurança também ela não mostrou onde ela realmente morava. E aí o lugar onde eles pararam estava um pouco movimentado na hora. Era meio deserto e ela agradeceu, né, por ele ter acompanhado ela até a sua casa. E ele perguntou se poderia beijar ela. Ela obviamente disse que não fazia isso no primeiro encontro. E ele falou, que tal um abraço? E ela disse que prefere que não tem contato físico nos primeiros encontros que ela vai. E aí do nada, ele começa a agredir a Sydney, começa a jogar ela contra a parede e forçá-la ela a beijar. Ele chega até mesmo a tentar violentar ela contra sua vontade. E ela começa a se desesperar, obviamente, né? Mas não tem ninguém passando na hora para ajudá-la. Até que, finalmente, aparece um homem que não dá pra ver muito bem seu rosto. E ele tenta ajudar a Sydney, dizendo pro cara soltar ela. E ele diz que se ele tentar encontrá-la de novo, ele vai chamar a polícia. E aí ele foi um verdadeiro herói pra ela naquela hora. Então ela começa a chamá-lo de homem misterioso. E ela se questiona quem é esse homem misterioso, né? Que apareceu assim do nada. Ela começa a se apaixonar por ele, começa a ter uma conexão bem forte. E aí ele pergunta se ela tá bem, se ela consegue ir pra casa sozinha normalmente. Porque eram algumas quadras lá da casa dela de verdade. Então ela conseguiria andar sozinha. E ela disse que conseguiria ir sozinha pra casa. E aí ele vai embora. Só que ela não pergunta o nome dele, nem ele pergunta o nome dela, não passa número, nem nada desse homem misterioso. E aí quando ela chega lá no condomínio, no local onde ela mora, ela tem 2 amigas que moram lá também. Uma se chama Bonnie e a outra se chama Gretchen. Elas são muito amigas. E uma delas está saindo com o zelador do prédio, que é a Gretchen. A Bonnie, ela diz que não gosta muito desse zelador, que o nome dele é Randy, inclusive.
Ela acha que ele dá um pouco de medo, sei lá, que não passa uma energia muito boa. E ela é cheia de paranoia com essas coisas, né? Então a Sidney encontra com uma de suas amigas dentro do prédio, que é a Bonnie. E aí a Bonnie pergunta dela, como é que foi o teu encontro? Foi legal e tal. Então, em outro dia, a Bonnie, que é amiga da Sidney, ela pede pro Randy, que é o zelador do prédio lá, ajudar ela com o encanamento do banheiro dela. Ela marca com ele umas 9 horas, se não me engano, pra ele ir até o apartamento dela. Mas ele lembra que a Bonnie, ela tem uma sensação que ela não gosta do Randy, né? Ela acha que ele tem uma energia negativa. Então ela pede pra Sidney acompanhar ela nesse processo, quando ele estiver no apartamento dela. E aí ela fala pra ela ir tomar café lá com ela e tal, e chegar antes, né? Umas 15 para as 8, mais 8h45. E aí a Sidney aceita acompanhar a amiga até ele ir embora, o zelador. Aí no dia seguinte, a Sidney, ela vai até o apartamento da Bonnie, no horário combinado, ela bate na porta, aí ninguém atende, aí ela manda mensagem pra Bonnie, ela liga pra ela, só que ninguém responde. Aí ela acha muito estranho porque a Bonnie não é de fazer isso. E nisso já é umas 9 horas, e aí o zelador chega no horário marcado. E aí ele fala bem assim, ué, ela não tá em casa? Eu vim consertar o canamento do banheiro dela. Como é que ela marcou e não tá lá, né? Aí a Sidney fala que é muito estranho isso, porque ela não é de ser assim, ela avisa quando algo acontece e ela não pode comparecer e tal, aos seus compromissos. E aí ela lembra assim que o zelador, ele tem todas as chaves do apartamento. Então ele pode entrar lá dentro do apartamento da Bonnie. Só que ele fala, não, eu não quero entrar porque vai ser muita invasão, acho que a Bonnie não vai gostar disso. E realmente ele não pode entrar sem a permissão da pessoa. Mas aí a Sidney insiste pra ele entrar porque ela tá muito preocupada com a amiga. E aí ele pega e abre a porta do apartamento da Bonnie e eles dois entram. Enquanto o zelador, o Randy, vai lá consertar o banheiro da Bonnie, a Sidney começa a chamar pela amiga, né, pra ver se ela tava em casa, se estava no quarto, se estava tomando banho, talvez não tenha escutado a porta e nem o celular tocando. E aí ela liga e ninguém atende, aí ela vai procurar. E aí quando ela chega no quarto da amiga dela, ela vê uma cena muito, muito ruim. Ela vê a amiga dela completamente sem vida. Ela foi assassinada. E aí ela vê a amiga dela em pedaços, uma cena assim muito forte, que ela dá um grito, ela fica com muito medo, ela fica nervosa. E ela é ajudada pelo Randy, enquanto o Randy chama a polícia, né? Porque realmente aconteceu uma coisa muito ruim com a amiga dela que ela não esperava ver. Lembra que eu falei que o livro é alternado entre o passado narrado por Tom e o presente narrado por Sidney? O livro fica assim o tempo todo, o que eu acho muito fascinante e legal, porque tem uma parte do livro em que eu acabei de falar, né, que a Sidney, ela acaba encontrando o corpo de uma de suas amigas que foi brutalmente assassinada no próprio apartamento. Mas antes de sabermos o que aconteceu, o capítulo para no momento em que a Sidney abre a porta e aí do quarto da amiga, ela vê algo e fica muito nervosa e com medo também, e ela dá um grito. E aí depois vem a parte do outro capítulo do Tom. Ou seja, você só vai ver o que aconteceu, o que a Sidney viu depois do capítulo do Tom. Por isso que eu digo que o livro, ele é viciante, pois a escrita da autora, da Freida, ela te prende do início ao fim da história. Porque você quer saber o que aconteceu, como vai terminar a história, quem é o assassino, quem matou a amiga dela. E são muitas teorias que a gente acaba criando na mente para descobrir. A Sidney e o Randy, que estavam no apartamento, eles chamam a polícia e começam o início da investigação para saber quem fez aquilo com a Bonnie, a amiga dela. As investigações começam a acontecer e o principal suspeito é aquele cara que estava saindo com a Bonnie, que ela só conhece que ele era médico, mas não sabe o nome dele. A Sidney não sabia o nome dele, nem a Gretchen, que era amiga da Bonnie também. E também descobriram que esse cara, ele só falava com a Bonnie por um celular pré-pago. Ou seja, não dava pra rastrear a ligação e ninguém sabia quem ele era. E essa é uma parte do livro, nos dias atuais, pela visão da Sidney. Agora, falando do passado, lembra do nosso outro protagonista, o Tom? Ele tá apaixonado por aquela menina chamada Daisy. E ao mesmo tempo, ele é um psicopata, quer forçar ela a fazer coisas bem malucas mesmo. O pai dela é delegado e eles começam a namorar o Tom e a Daisy no ensino médio. Ele diz na narrativa dele que o primeiro beijo que ele deu foi numa menina, só que a outra pessoa não estava viva pra contar a história. Ele fala isso pra si mesmo. E aí isso fica em aberto nessa parte por enquanto. É um suspense mesmo, você fica pensando, como assim? Ela não tá viva? Quem é essa pessoa? Será que ele matou essa pessoa? O Tom, ele tem um amigo desde pequeno também, que ele tem um jeito estranho assim de se comportar. Ele come insetos e ele gosta disso. Inclusive, o apelido dele é Lesma. E esse amigo dele, ele gosta da amiga da Daisy,
que se chama Alison. Porém, a Alison, ela não gosta do Leisman e nem do Tom. E o sonho do Tom é ser médico cirurgião. A Alison, ela odeia o Tom, mas ainda porque ela sabe que ele tá namorando a sua melhor amiga, a Daisy. Ela simplesmente não aprova isso, ela não gosta. A Alison faz aula de biologia com o Tom, e lembra que o Tom quer ser médico cirurgião, né? Então ele gosta de dissecar os animais, ele gosta de ver sangue, ele fica com uma fixação disso, ele realmente gosta daquilo. Então na escola onde o Tom e essas pessoas estudam, uma menina desapareceu. E aí descobriram que essa menina, ela foi morta, e os policiais começaram a interrogar todos os alunos da escola, porque eles estavam com a certeza de que foi alguém da escola. O assassino foi alguém da escola, já que o corpo dela foi encontrado próximo de lá. E aí o Tom, ele fica desesperado com isso, porque ele diz que ninguém deve saber o que ele fez, que ele é o principal suspeito de ter tirado a vida dessa menina e tal. E os policiais, eles acham que era um namorado secreto dela, que ninguém sabia quem era. E aí o Tom também, ele era tão inteligente na escola que ele dava aula particular para as pessoas. Só que um dos alunos dele era essa menina que morreu, que eu esqueci agora o nome dela, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. Como ele tinha contato com essa menina, ele ficava com medo de alguém suspeitar dele de alguma coisa que ele não tinha feito, segundo ele. E aí, ninguém sabia quem era o namorado dela. Então assim, o Tom, ele é chamado para ser interrogado, e ele fica um pouco com medo, né, disso, porque ele realmente conhecia a menina, só que na mente dele ele não tinha nada a ver com aquilo, e ele de fato talvez não tenha feito isso, ou não. Mas, então é isso, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. Esse livro, ele é muito bom. Eu gostei bastante da escrita da Freida. Você lê mais de 100 páginas sem perceber. Eu li 3 dias, como eu falei pra vocês, em 3 dias. A história e a escrita da autora é bem legal. Eu confesso que eu não gostei tanto assim do final, mas o que me cansou mesmo foi a protagonista, porque ela podia ter tomado decisões bem diferentes do que ela tomou no livro, a protagonista Sydney. Mas eu gostei bastante assim do livro, eu acho que é muito legal. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você quer ler e se você gosta dos livros da Freida.